Vamos, Pai do Senhor Jesus. Então, por que eu não tenho mais falado, né, sobre Terra plana aqui no canal, tá? Galera, o assunto, tá? Ele está travado. Como assim o assunto está travado? Tá? A gente vê que o assunto ele ficou realmente travado, tá? A gente consegue perceber pelos próprios canais, tá? Não tem trazido muito conteúdo novo, tá? E assim, as coisas ocultas pertencem a Deus. Agora Deus ele revela. Tanto é, tá, que a gente sabe pela própria escritura, pela própria palavra, tá? A gente consegue ter essa revelação, tá? Ah, mas o sistema vazou. Cara, o sistema vazando ou não vazando, tá? A gente sabe que Deus ele usa, tá? Deus ele usa o sistema como assim, né? Não me interprete errado, tá? Deus ele não usou, né, Faraó. Deus usou Faraó para glorificar o nome de Deus. Ah, não, mas Deus, não, você vê que Deus ele brincou, né? Realmente brincou ali com o Faraó. Óbvio que tem um motivo, não foi uma coisa assim que pronto, né? Eu criei você e não te amo, e você é mais semelhança a mim e vou fazer isso com você. Óbvio que Deus vai fazer uma coisa dessa com o filho dele. Tá, só que Faraó não era filho de Deus. Faraó servia o diabo, tá? Faraó não tinha nenhuma chance ali de salvação, tá? Então assim, tem todo o contexto, tá? Então assim, mesmo que muitas informações foi vazada pelo sistema, tá? A gente sabe que, óbvio, que a gente tem que tomar cuidado quando algo é vazado, quando o sistema vaza algum tipo de informação, tá? A gente tem que tomar cuidado. Tem pessoas, né, que se envolveram, né, com o ocultismo, né? Estão se envolvendo muito com o misticismo, tá? A gente encontra aqui na internet heresias até piores de heresias que são pregadas nas denominações, tá? Mas assim, o assunto Terra plana ele tá travado, tá? Então assim, é um assunto que já tem muita gente ainda continua falando, tá? Você tem um canal aí, né, do Inteligência Natural, você tem um canal aí do Alê, da Terra Plana Evidências, tá? Você tem outros que a gente não vê realmente, né, muita gente falando realmente, né? Perdão, né? A gente não vê não, mas tem umas pessoas falando, fora as informações que tinha. E você vai ver gente falando em comentários. Você vai ver um comentário, imagina qualquer rede social, qualquer assunto. Aí tá ali o sistema ali, né, cutucando a Terra plana. Ou às vezes nem tá, mas vem alguém, comenta, joga alguma coisa. Você vai ver daqui a pouco surge algum cristão ou não cristão, mas surge um terraplanista e vai ali e vai, né, vai trazer um comentário lúcido, tá? Você vê, entendeu? Então assim, você vê quando que isso acontecia, sei lá, quantos anos atrás na internet, não acontecia. Hoje acontece. Então assim, o assunto ele cresceu de uma forma tão grande que existem pessoas na alta sociedade, pessoas que estão em empresas, pessoas influentes que elas são terraplanistas, tá? Elas são, tá? Pode ser que, né, não é uma pessoa assim que vive falando isso toda hora, mas elas são, entendeu? Então assim, é um assunto que no momento ele está travado. Então assim, não tem sentido, tá, eu ficar toda hora aqui no meu canal trazer o mesmo assunto, porque esse não é o foco do evangelho. Realmente estou um tempo sem falar, entendeu? E nada impede eu vir aqui hoje ou amanhã ou depois, tá trazendo, porque é um assunto importante, tá? Porque ele deixa claro as mentiras do mundo, o mundo jaz do maligno, tá? E é um assunto que ele glorifica, você ensinando da forma correta, você está glorificando a Deus, tá? Só que qual é o problema do assunto? O problema é que a gente não tem a informação toda, tá? Então, por não termos a informação toda, muita coisa fica na especulação, até porque a ciência, ela tem isso, né, de você especular, de você ir descobrindo, né? Então, assim, a gente não sabe de tudo, cara. Você sabe qual é o exato tamanho, o próprio Deus, ele fala isso, né? Ele fala para Jó, eu não sei se... Tem uma passagem lá em Jó, né? Tá lá. Qual é o exato tamanho, né, tem noção da extremidade não lembro exatamente a passagem, tá? Não lembro, mas tem. Então assim, cara, você sabe qual é o formato do domo, da cúpula, tá? Isaías ele vê, Ezequiel ele vê lá, tá? A abóbada celeste, tá? A semelhança do firmamento,
Ou seja, você vê que são citados, Paulo ele vai até o terceiro, ou seja, tem primeiro, segundo, terceiro, né? Então assim, você sabe exatamente tudo como é. Altura, profundidade, espessura, material, né? Exatamente como é o funcionamento do Sol, da Lua, das estrelas. Você tem tudo isso detalhadamente, tá? Porque se a gente se baseia numa informação que a ciência já consolidou, mas se essa informação ela tiver errada, obviamente, né, não vai estar tudo errado. Realmente não vai, tá? Porque senão as pessoas também não acreditariam, né? Tem que ter ali um fundo de verdade para as pessoas acreditar. Então assim, tem coisa que fica no campo da especulação, aí, né, se aguarda que Deus venha estar desenrolando, tá? Venha estar revelando, trazendo novas revelações, seja por questão espiritual, tá? A pessoa teve uma revelação, um sonho, uma visão, né? Ou seja, por uma questão de Deus inspirar alguém a fazer algum estudo, algum experimento, né? Então assim, eu gostaria muito, tá? Muito mesmo de falar mais sobre a Terra plana. É algo que sabe, a criação, né? Gênesis, tá? A criação, a história, sabe? É algo que é muito, chama muita atenção, sabe? A gente fica, né, cativante pela criação, pelo que Deus fez, tá? Então, não é somente só pela questão da Terra, né? Do formato, né? Mas também pela questão, né, dos animais. Porque os animais que a gente tem hoje aí, eles são diferentes dos que tinham, tá, antes da queda. Porque antes da queda, eles não matavam, eles não se alimentavam de carne, de sangue, tá? Então assim, o leão, será que o leão já tinha dente afiado, canino? Creio eu que sim. Mesmo que, né, a gente... Porque assim, a Bíblia fala, tá, que lá no milênio o leão vai pastar como boi. Então quer dizer que ele vai ter a arcada dentária mudada? Não necessariamente. Ele pode manter sua própria arcada dentária, até porque lá em Gênesis já tem eles já são chamados de bestas feras, animais selvagens mesmo, não matando, não comendo carne, né, não dilacerando. Tá? Então eles já tinham essa classificação de serem mais realmente ferozes, com uma aparência selvagem. Ou seja, então dá-se a entender que sim, já tinha as patas, tá? As unhas, mesmo não comendo carne, tá? Uma questão de estética, tá? E também serviu também como uma questão também, né, para, né, estar a cadeia alimentar, né? A gente sabe que tem a questão da cadeia alimentar, tá? Só que antigamente, tá, a ordem que Deus deu não era de eles matarem, né, de haver a matança, tá? Agora, depois da queda, né, as coisas foram sendo mudadas, tá? Tanto é que depois do dilúvio, Deus ele ordena, tá? Vocês podem, tá, comer dos animais, tá? Vocês podem. Então assim, você vê que não era só, tá? Os animais, eles têm a alimentação, realmente, questão do ser humano comer carne, os animais. Então assim, você consegue ver que Deus, ele aprova que o homem venha comer carne. Aí eu não sei exatamente o motivo, mas tudo tem um motivo, tá? Só que você vê que no princípio, tá, o homem não tinha como chegar ali, Adão e Eva, dilacerar um animal, tá? Porque ia tirar a harmonia do jardim do Éden, tá? Imagina, um local santo, purificado, né? E tá ali com aquela mortandade, né? Isso não podia acontecer ali, tá? Porque não tinha pecado, não tinha necessidade de oferecer o sangue de algum animal, tá, para fazer sacrifício, e nem o ser humano se alimentar disso, porque eles tinham ali frutas, verduras, tá, vegetais, legumes. Eles tinham aquela questão natural, tá? No milênio você ainda encontra isso, por quê? Não o leão matando os animais, tá, mas encontra o ser humano sacrificando animais. Por quê? Porque vai ter pessoas no milênio que não vão ter o corpo glorificado, porque não foram arrebatadas, mas como também não aceitaram a marca, então esses aí, né, que sobreviveram até o final dessa condição, vão poder adentrar o milênio no corpo corruptível. Então vai ter lá, tá, a questão de sacrificar animais. Para nós que já temos um corpo glorificado, que estamos aguardando a ressurreição, a sétima última trombeta, nós não vamos, né, precisar, né, pronto, eu tenho que ver que sacrificar um animal. Não, porque Jesus já morreu por nós, tá? Agora, então assim,
a questão da Terra plana. Por isso que vocês viram, eu entrei nessa questão dos animais, que é muito interessante, né? Como que foi, né, a criação dos animais, né? Como que foi ali o primeiro felino que Deus criou, né? Ele fez surgir, foi o quê? Foi 1 segundo? Ou teve um processo ali? Ou ele moldou, né? Aí qual foi o segundo felino que surgiu, né? Ele tirou, sei lá, costela de um para surgir outro? Ele, né, fez aparecer do nada? Ou teve um processo ali, né? Como que Deus definiu que cada felino, cada animal tinha que ter uma aparência tal, um comportamento tal, né? Uma função tal. Então assim, isso é algo muito interessante. Na verdade isso, né, bom, não sei, mas isso chama muita atenção também, tá? Saber como a Terra é, como é realmente, é algo maravilhoso. Agora, você também saber como funciona esses mínimos detalhes da criação dos animais, não só animais como vegetais, ou seja, você vê que é tudo muito maravilhoso. A gente deseja saber disso, tá? E você vê que os homens, eles querem saber disso. Só que os homens não acreditam em Deus. Então, eles são instruídos pelo diabo a procurar saber disso de uma forma oculta, de uma forma que eles mesmos são enganados, tá? E criam teorias, tá? E são marionetes, tá? E professam a fé numa ciência, tá? Num conhecimento profano. Por isso que Timóteo fala para Timóteo guardar daquelas conversas profanas, né? Da tão chamada conhecimento, saber, né? Ciência. Por causa dela, alguns apostataram da fé, tá? Ou seja, né, o argumento da autoridade. Fulano é autoridade, fulano estudou, aprendeu isso, sei lá o que. Então, se fulano diz que é assim, então eu vou acreditar que é assim. E aí considerou que a palavra de Deus fosse mentirosa. Mas quando a Bíblia diz, seja Deus verdadeiro, seja os homens mentirosos, né? E aí daqueles, né, que chamam a verdade de mentira e a mentira de verdade, né? Então, assim, é um assunto muito importante. Mas, sabe, se eu hoje eu tivesse, Deus me desse uma missão, abrir uma congregação, templo, tá? Cara, eu ia tocar no assunto da Terra plana, com certeza. Mas não ia ser o foco, tá? Na pregação ali, tá? Não ia ser o foco, tá? Mas eu ia tocar bastante nesse assunto, sem sombra de dúvida nenhuma, tá? Eu ia tocar bastante no assunto que ia estar ali, tá? Todo mundo ia saber que nessa congregação, tá, a gente ensina isso. Agora, não seria o foco. Óbvio que muita gente poderia pegar, né? Pronto, olha, essa aqui é a igreja da Terra plana, né? Aí já para soar de uma forma pejorativa, né? Entendeu? Mas, né, eu não sou responsável pelo que as pessoas distorcem o que eu digo, tá? Eu sou responsável pelo que eu ensino. Se a pessoa está distorcendo o que eu disse, né? Eu não tenho responsabilidade nisso, né? É a mesma coisa os profetas, Jesus mesmo, nosso mestre, e os apóstolos, eles não são responsáveis pelos que eles disseram. Alguém foi lá, pegou um texto isolado, né? Aí colocou palavra na boca de Paulo que Paulo não falou, né? Então, assim, o que nós devemos fazer, né, para que esse assunto venha a estar crescendo? Cara, o pessoal está focando muito na questão material. Vocês vão fazer um experimento e tal, uma expedição, sim, tem que fazer, temos que apoiar isso, tá? Só que se você só vai pelo esse caminho, cara, esse caminho não vai chegar muito longe, porque cara, não vai. Você tem que buscar de forma espiritual. Você tem que buscar, tá, a sua intimidade com Deus, confessar os pecados, buscar os dons espirituais. Você tem que buscar em Deus revelações, porque, cara, Deus ele mesmo ele vai inspirar a você fazer algum tipo de experimento, tá? Ele vai te mostrar. Ah, mas Deus já mostrou para você a Terra plana. Você já viu? Já teve uma visão, um sonho, né? Óbvio que eu já sonhei com a Terra plana, também já sonhei com a Terra esférica, né? Então eu sei que nem todo sonho é Deus que está mostrando, tá? Então, assim, se eu tivesse certeza de que foi um sonho que Deus me deu, eu estaria aqui contando, dizendo, tá? Então, assim, Deus já mostrou para você dessa forma. Eu não posso mentir, né, gente? Tá? Deus ele fala face a face com Moisés, tá? Comigo ainda não chegou esse momento, tá? Mas na palavra, tá? Então, assim, tá? Eu vi, Deus me deu uma visão, pronto. Não, tá? Ainda não. Por quê? Porque eu creio que Deus vai dar. Porque aquele que pede, tá? Eu pedi, porque Deus me negaria de ver a própria criação dele, tá? Se eu tenho esse desejo, eu tenho essa fé, então eu creio que isso está de acordo com o que Deus
ele tem a sintonia, sabe? Eu não tô pedindo nada de errado, tá? Agora, no tempo dele, entendeu? Não é no meu tempo, tá? Agora, já vi coisas, já tive uma experiência, tá? Posso dizer não sei se pode dizer sobrenatural, mas foi uma experiência, tá? Que eu já contei aqui no canal, que eu vi a lua, ela entrando em um portal, tá? Eu vi o portal, como que é o formato? Não, mas por que eu disse que eu vi a lua entrando em um portal? Você vai entender. Tava escovando dente, era uma outra casa. Nessa casa tem um quintal, tava escovando dente no quintal, tem um tanque. Só que ela tem logo perto, ela tem uma entrada para a cozinha e tem uma entrada para o banheiro. Só que tinha gente no banheiro, tá? Então eu não tava escovando dente no banheiro, tá? E quando o banheiro liberou, ou nem sei se tinha gente, porque eu também tinha mania também de escovar lá. Não lembro exatamente, mas o fato é que teve um momento que eu entrei no banheiro, tá? E nessa que eu entro no banheiro e volto, e eu tô ali escovando dente no quintal, eu tô olhando a lua. E eu tenho pensado, cara, a lua tá perdendo a transparência, sabe? Imagina um objeto, né? Pega uma lua, bota num programa de computador, sei lá, um editor de foto, e vai diminuindo a transparência, a opacidade. Foi acontecendo isso. Ela perdendo o brilho, sumindo. Até que teve uma vez, cara, que eu fui lá, cadê a lua? Sumiu. Ué, como assim? A lua tava nessa direção, eu fui procurar a lua, quando eu fui olhei mais para cima, mais pro lado, a lua tava lá em cima, sei lá quantos quilômetros de diferença, totalmente luminosa. Esse tempo que eu fiquei escovando dente foi coisa de, sei lá, eu calculo aqui 5, 7 minutos. Foi um tempo muito curto. Como que a lua, mesmo que fosse, cara, pô, 1 hora, meia hora, como que a lua tava ali, aparecendo ali em cima? Não tinha como, cara. Não tinha como. A lua foi movida de lugar. Eu não tava por nenhum tipo de ilusão. Cara, eu vi, entendeu? Coisa literal. E aí? Não lembro o dia que foi, não lembro a data que eu tinha que ter adotado, porque pode ser que o evento que aconteça a cada ano ou a cada ciclo, né? Então, né? Mas Deus me concedeu de ver aquilo ali. E aí? Tem como explicar isso no modelo de terra esférica? Não tem, cara. Agora tem como explicar no modelo de terra plana. Ela passou por um portal, tá? Foi por um portal. Isso é descrito, tá? Você vê, tá? Tem trecho do livro de Enoque que cita, tá? Portais. A lua passa, o sol passa, tá? E a lua passou. Foi exatamente isso que eu me lembrei na hora. E eu já tinha perguntado a Deus, o que serão esses portais que Enoque viu? E logo, pouco tempo depois, eu vejo esse acontecimento com a lua. Ou seja, foi Deus ou não foi Deus respondendo? Foi. Eu vi, cara. Ela passou por algum portal ali. Tá entendendo? Mas eu tenho filmado? Não tenho. Se eu tivesse, montagem, né? Então, assim, acredita quem quiser. Entendeu? Então, assim, de fato, Deus tem uma obra comigo relacionada, assim, com a Terra plana, tá? Não é o principal, não é o foco, mas isso tá? Deus me deu essa missão também, tá? Agora, eu não vou focar nisso. Pronto, esse é o foco, né? Não, o foco é anunciar o evangelho, óbvio que anunciando a criação, o firmamento anuncia a glória de Deus, tá? Então você anunciando a criação, você também está contribuindo para a mensagem do evangelho, mas não é o foco aqui ficar só falando de terra plana. Agora, quando tiver, né, alguma novidade, uma inspiração, né, entendeu? Eu posso chegar aqui e gravar mesmo, sabe? Entendeu? Não tem problema. Agora eu não vou inventar história, não vou inventar que eu vi que eu fui arrebatado, apesar que tem gente que crê que viu sim, tá? Que foi arrebatado sim, tá? Apesar de existir muitas falsas revelações, existem as verdadeiras. A gente precisa do dom de discernimento, do dom de discernimento espiritual, discernimento da palavra, para a gente compreender se provém de Deus ou não. E também ter o momento de se calar, não sei. Ao tempo Deus vai responder e a gente não falar nada precipitadamente. Então, assim, é um assunto que eu acho muito importante, tá? Estou esperando o momento que Deus vai, eu creio, pedir a Deus, tá? Que Deus vai me levar para ver, tá? Em cima, de lado, embaixo, tá? Detalhes, tá? Tem um canal aí, Visões do Eterno, um canal que tem poucos inscritos, pesquisa aí, Visões do Eterno. Eu tenho até na aba comunidade, vai descendo um pouco, você vai achar uns vídeos que eu compartilhei nesse canal. Ele tem uns 3 vídeos sobre a Terra plana, tá? Inclusive ele vê a Antártida, vê lá o firmamento, vê a água de cima, né? Sol e lua na água, tá? Águas primordiais. Então, assim, cara, não é só eu, entendeu? Tem pessoas que viram, tá? Aquela Daniele Nazário também viu a Terra plana, tá? Então, assim, é real.